glória! Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aleluia! Irmão, já entra aí compartilhando aí. Quero estar deixando uma palavra para vocês aí no dia de hoje. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria estar compartilhando ela com os irmãos. Seja um missionário virtual, compartilha para que mais vidas possam ser alcançadas, para que mais vidas possam ser edificadas por meio da palavra. Tua presença me sustenta. Oh, aleluia! Pai do Senhor, Vanessa, Deus abençoe. Se eu conseguir ficar aí, ouvir essa transmissão, eu creio que Deus vai falar poderosamente com você, viu? O Senhor colocou uma palavra ao meu coração que é forte. Eu queria estar compartilhando. Amém? A palavra ela encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15. O Senhor fala ali com o enunciado do texto, vem nos dizendo que é o cântico de Moisés. A paz, Deus abençoe. Aí o povo tá entrando aí, ó. Ô glória! Tiozinho tá online. A paz do Senhor, meu irmão. Irmão José, é uma bênção na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Êxodo 15. Já entra compartilhando, igreja, de verdade, para que mais vidas possam ser alcançadas. Glória a Deus. Ô Espírito Santo. Eita, aí. Mexi não, fui tirar uma notificação de mensagem ali que da última vez que eu fiz isso, eu acabei saindo da live. Amém? Êxodo 15, só uma meditação, só um pensamento. Êxodo 15, a palavra do Senhor fala assim: o cântico de louvor de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico de adoração e louvor a Deus. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, precipitou o cavalo e os cavaleiros no fundo do mar. Forte essa palavra. Vou ler de novo aqui, ó. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, precipitou o cavalo e cavaleiros no fundo do mar. Amém? A palavra do Senhor nos diz que o povo egípcio estava perseguindo os filhos de Israel. Soldados egípcios ali, quando eles estavam de frente ao mar, eles estavam perseguindo. O faraó se levantou contra o povo, mesmo depois de ter libertado o povo, mesmo depois de ter concedido ao povo que saíssem do cativeiro egípcio. E ali, quando se depararam, Pai do Senhor Sol, Deus abençoe sua vida. E o povo, quando chegou de frente ao mar, no capítulo 14, Moisés começou, o povo começou a indagar a Moisés, começou a questionar a Moisés. Falei, agora o que faremos? Então Moisés, como servo sábio do Senhor, ele não debateu, ele foi consultar ao Senhor, ele foi consultar ao Pai. Então Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Somente diga ao povo que marchem. Essa foi a direção de Deus desde o início. Marchem, marchem. Perla, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. E o que acontece? A paz do Senhor, irmã Silvia, Deus abençoe. Então ali o Senhor falou a Moisés: por que clamas a mim? Somente diga ao povo que marchem. É marchar, é prosseguir, é não sair da posição a qual o Senhor colocou, a qual o Senhor nos direcionou. É marcha.
Então, no capítulo 15, ali estão entoando um cântico de louvor, um cântico de agradecimento. Isso aqui, trazendo para o nosso dia a dia, seria um culto de ação de graças. Por quê? Porque a palavra a qual nós fizemos menção na noite de hoje nos fala que ali o povo, os filhos de Israel, juntamente com Moisés, eles estavam louvando e exaltando o nome do Senhor para agradecer sobre o livramento. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 14, quando eles estão sendo perseguidos e vem a dificuldade perante a eles, que a dificuldade é o mar fechado, o mar vermelho fechado de frente ao povo de Israel. O que o povo começou a fazer? Eles adoravam? Não, eles começaram a murmurar para com Moisés. Falei, e agora o que faremos? E agora, Moisés, nós caminhamos já essa trajeto pelo deserto para que nós perecemos? Porque o que acontecia ali, a situação era a seguinte: de frente tinha um mar fechado, do lado um desfiladeiro, do outro lado outro desfiladeiro, e atrás os soldados de Faraó vindo em direção a eles. Então o povo de adorar murmurou. Por quê? Porque eles estavam vendo a dificuldade, eles estavam vendo o dia difícil, eles estavam vendo, não estavam vendo a saída. Mas quem foi que disse para eles que eles seriam libertos, que o Senhor seria com eles? Quem foi que levantou no meio da congregação, no meio de Israel, no meio do Egito, para libertar aquele povo? Depois do Senhor ter mandado inúmeros sinais, prodígios e maravilhas de que ele estava lá com o povo. Você acha que que Deus ele tinha libertado o povo para morrer perante ao mar? Ou morrer do lado direito, do lado esquerdo do desfiladeiro? Ou voltar e olhar para trás e perder a vida para os soldados a qual eles tinham acabado de ser libertos? Não. O que o povo esqueceu foi de adorar. O que o povo esqueceu foi de clamar. Kleber, Deus abençoe sua vida, varão de guerra. O que o povo se esqueceu foi de continuar adorando, exaltando, engrandecendo o nome santo do Senhor. E é essa a situação. Vinícius, Deus abençoe, meu irmão, tá sumido, te amo em Cristo. E o que aconteceu? O povo parou para olhar a dificuldade. O povo parou para olhar o mar fechado, o desfiladeiro do lado esquerdo, do lado direito, e os soldados de Faraó vindo atrás deles. E o que é diferente nos dias de hoje? Onde eu quero estar aplicando, onde que o Espírito Santo ministrou o meu coração. Amém, amém. Deus abençoe, Vini. E então, qual a direção? O povo está olhando para a dificuldade. O povo está olhando para o dia difícil. O povo está olhando para a circunstância. E lá no 15 começa falando, o povo, o cântico de Moisés. O povo está adorando, o povo está glorificando. Mas por que não fizeram isso antes? Por quê? Porque eu entendo que eu adorar a Deus quando a bênção já chegou sobre a minha vida é fácil. Para mim exaltar, engrandecer o nome do Senhor quando a bênção já está sobre a minha casa, sobre eu já saí do vale da sombra da morte, é fácil. Por quê? Porque o Senhor já me concedeu o milagre. O Senhor já me concedeu a libertação. O Senhor ele já me concedeu ao outro lado do mar. E o que eu entendo? Qual é a vida do cristão? Qual é o posicionamento do cristão? Qual é o posicionamento que nós temos que ter nos dias de hoje? É adorar a Deus só quando a bênção chega? É adorar a Deus só quando está tudo mar calmo? É adorar a Deus como está o povo de Israel neste momento? Depois que o mar se abre, eles passam em terra seca, com os pés a seco, e eles olham para trás e vê a libertação do Senhor, que foi uma libertação. Por quê? Porque o Senhor fez com que o mar se abrisse. Andressa, Deus abençoe sua vida. O mar se abriu, o povo passou com os pés secos. E quando os soldados de Faraó estavam ao meio da passagem, o mar se fecha novamente. Irmão, adorar a Deus quando tudo está indo bem é muito fácil.
Adorar a Deus no dia da bonança é muito fácil. Por quê? Porque o meu celeiro está cheio. Porque sobre a minha casa não há enfermidade. Sobre os meus dias não está tendo dificuldade, a porta está aberta, a providência está vindo. E o que Deus me ensina, e com muitos outros irmãos na fé, é adorar quando tudo diz ao contrário. Isso é fé. Como eu agrado a Deus sem fé? A palavra de Deus fala. Sem fé não conseguimos agradar a Deus. E como eu vou viver milagres, como eu vou viver bênçãos dos céus, se eu não estou agradando o abençoador? Se eu estou buscando o abençoador somente quando está tudo difícil, somente quando está indo tudo mal, aí eu lembro de Deus. Hoje mais cedo, Pai do Senhor Fernando, irmão, você não tem noção quão feliz eu fiquei pela tua vida, varão. Depois eu vou te mandar mensagem. Posição, irmão. Se posiciona. Tava vendo agora a live da igreja e vi você lá no culto, você, sua esposa. Louvado seja Deus, irmão. Posicionamento. Fica firme, varão. Então, adorar a Deus, louvar a Deus quando tá tudo bem, irmão, é fácil. Que fé é essa? Por quê? Porque na dificuldade eu esqueço de Deus. Porque no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da perseguição, eu viro as minhas costas para Deus. E aí só vou lembrar de clamar a Deus quando o mar está fechado, quando eu estou vendo o inimigo se aproximando. Essa é a situação a qual o povo está em Israel, ali. Essa, no Egito. Essa é a situação a qual o povo está vivenciando. O povo chegou a Moisés e começou a murmurar: Moisés, Moisés, e agora? E o próprio Moisés vai orar a Deus e fala: Senhor, e agora o que eu faço? Senhor, e agora? O Senhor nos conduziu até aqui para morrermos perante ao mar? Ou morrer num desfiladeiro? Ou os soldados egípcios nos mataram até aqui? Então Deus toma Moisés e fala: Moisés, por que clamas a mim? Somente diga ao povo que marche. E o Senhor está falando no dia de hoje: continua marchando, continua adorando. A porta está fechada, continua adorando. A porta não se abriu, continuo louvando o nome do Senhor. A enfermidade sobreveio, eu vou continuar louvando a Deus. Eu vou aumentar o meu louvor, a intensidade do meu louvor. Eu não posso estar condicionado, a minha adoração não pode ser condicionada pela vista do meu externo, pelas coisas que eu estou vendo. Não, tá difícil, eu tenho que adorar a Deus. Paz do Senhor Igor, Deus abençoe, meu irmão. Eu tenho que continuar adorando a Deus. Por quê? Porque assim como Jó nos diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Se Deus abrir a porta, eu tenho que continuar adorando. Se Deus não abrir a porta, eu tenho que continuar adorando. Se Deus fizer um milagre, eu tenho que adorá-lo. Se Deus não fizer um milagre, eu também irei continuar adorando, louvar e exaltar o nome do Senhor. É difícil essa palavra, é difícil de nós entendermos essa palavra, mas eu aprendi muito acerca disso. Por quê? Porque quanto mais eu adoro, mais coisas do céu ele se promove a meu favor, mais o Senhor se inclina a meu favor. Irmãos, eu sou testemunho vivo disso. Eu acabei, quem me acompanha sabe, eu acabei de sair de um propósito de 150 dias de um monte. Todos os dias, chuva, sol, pé quebrado. E o nome do Senhor foi exaltado sobre vidas. O Senhor, Ele me usou poderosamente para ser canal de vida, canal de bênção sobre vidas de pessoas. Ontem mesmo aconteceu algo surreal, entendeu? Deus tomou para falar com o irmão e ele estava próximo ao suicídio. E ele falou com Deus, falou: Senhor, se o Senhor não me der um sinal, eu vou ceifar a minha vida. Eu desisti, para mim não dá mais. E eu do nada, eu estava indo para o culto no lar ontem, e do nada, sabe o que é do nada? Me veio ele na memória, eu falei: mano, vou mandar uma mensagem para esse menino aqui, faz tempo que eu não falo com ele. E eu fui a resposta de Deus da oração dele. Então assim, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque eu tenho sido canal de bênção para vidas. Mas o propósito a qual eu coloquei aos pés do Senhor, a qual no dia 28 de dezembro do ano passado eu estava no monte buscando da presença, buscando uma direção da parte de Deus, e o Senhor gerou esse propósito ao meu coração. Deus falou: filho, faz um propósito, faz algo que você nunca fez, rompe aquilo que você nunca fez. Irmãos, eu fiquei 150 dias buscando no monte todo dia, intercedendo, orando.
E aquilo que eu coloquei perante ao Senhor não aconteceu ainda. Mas eu já estou louvando e engrandecendo o nome do Senhor, irmão, já tem mais de 2 meses. 5 meses todos os dias no monte. Quem acompanhou viu. Irmão, eu subi no monte resfriado, eu subi no monte de luto, eu subi para o monte com o pé quebrado, e não foi um dia nem 2. Mas a minha adoração, ela não estava condicionada àquilo que eu estava vendo, o meu cotidiano, o meu dia a dia. Não. A porta ainda, aquilo que eu coloquei aos pés do Senhor não aconteceu, mas eu já estou agradecendo, graças estou rendendo ao Senhor, por quê? Porque eu sei que Ele é fiel. Mas Silvio, se Deus não fizer, amém, louvado seja o nome do Senhor, continuarei o adorando, engrandecendo e louvando o nome dEle. Por quê? Porque se Ele não abriu, todavia a vontade dEle tem que prevalecer sobre a minha vida. Por quê? Porque quando oramos, quando nós fazemos a oração a qual Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, é feita a vontade de Deus e não a minha. E eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor me ensina que ela é boa, agradável e perfeita. Se Deus ele ainda não fez, eu sei, eu entendo que eu estou passando por um processo, um aprendizado. Ou o Senhor ele está trabalhando na minha vida, ou Ele está trabalhando naquilo que eu coloquei em propósito para com Ele. A minha adoração, a nossa adoração, igreja, aqueles que me acompanham, não pode ser condicionada àquilo que os meus olhos veem. Israel agora está vendo o mar fechado e eles estão murmurando. Você entende que mesmo após esse prodígio, esse milagre que foi a abertura do mar e o povo passou, e o Senhor, a água do mar cobriu novamente os soldados do Egito e eles ceifaram, que é o versículo a qual nós fizemos menção. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, precipitou cavalos e cavaleiros. Eles foram submergidos pela água. E o povo passou em terra seca, o povo está do outro lado e os soldados estão afogados. Aquilo que perseguia o povo dos filhos de Deus, agora foi derrotado. O inimigo se levantou contra o povo de Deus e foi derrotado. Mas o povo estava murmurando, viu esse milagre, que foi o mar se abrir, e do outro lado, logo após, já não tinha água, então eles começaram a murmurar novamente. Irmão, um grande livramento veio para aquele povo, e passado isso, logo à frente, no capítulo seguinte, o povo já está murmurando, e o Senhor com a sua com a sua bondade, o Senhor com a sua misericórdia, começa a enviar, começa a cair maná do céu, o povo quer carne, começa a cair codorna, o povo tem sede, as águas de Mara tornam a ficar doce para ser água potável. Amém, Vini, Deus abençoe, meu irmão, espero você aqui um dia, viu, irmão? Então o que acontece? O povo está murmurando. Entende-se que o povo, gerações, uma geração inteira foi perdida no deserto devido à sua murmuração. Por quê? Porque lá na frente a palavra de Deus fala que só entrou a terra prometida Josué e Caleb. Quantos milhares de filhos de Deus, de filhos de Israel, saíram do Egito, tiveram o livramento, a paz do Senhor, Deus abençoe. E pela murmuração, uma geração inteira foi perdida. Uma geração inteira não viveu a promessa do Senhor, devido à murmuração. Entenda, mesmo se eles não murmurassem, a palavra de Deus, em estudos falam que do Egito até Canaã eram 40 dias. Você entende que até o cumprimento da promessa, ela tem um tempo sobre as nossas vidas? Até para a promessa se cumprir, mesmo que nada tivesse dado errado, mesmo que o povo não murmurasse, que o Senhor ali viesse protegê-lo como fez, com coluna de fogo, à noite, com nuvem durante o dia, para proteger à noite do o calor, para proteger o povo, que era muito frio, é muito frio no deserto, durante o dia, por quê? Porque o sol é escaldante. Então a coluna de fogo guiava e protegia o povo, descia maná, descia codorna, água saía da rocha, e o povo, por murmurar, não entrou, não viveu a promessa.
Quantos nos dias de hoje está com a bênção à sua frente? A bênção do Senhor está a se derramar sobre a vida do irmão. E pela murmuração, pela falta de posicionamento, pela uma falta de sabedoria, maturidade, vamos falar o português rasgado, maturidade espiritual, não vive promessa. E aí larga, sai da posição, sai do posicionamento, sai da direção. Andrei, Deus abençoe. Deide, Pai do Senhor, meu irmão. Sai da direção do Senhor e volta para o final da fila novamente. Quantas pessoas hoje, igreja, entenda, quantas pessoas hoje não estão sabendo mais, não estão querendo mais suportar o processo. Se tudo desse certo para aquele povo, era 40 dias que eles iam ter que caminhar pelo deserto. Eram 40 dias que eles iam ter que marchar, e foi a direção a qual Deus falou no capítulo 14. Somente diga ao meu povo que marchem. E o povo está murmurando. E o que é diferente nos dias de hoje? As pessoas não estão vivendo promessas, as pessoas não estão vivendo prodígios e maravilhas, porque eles não exercem mais a fé. Porque eles veem a dificuldade e eles se afastam da presença. Eles veem a dificuldade e saem do posicionamento ao qual Deus levantou, a Deus colocou. Vidas têm sido destituídas, famílias têm sido destituídas por falta de posicionamento. Por quê? Porque vem um dia mal e o casal quer brigar, quer se separar, não quer buscar primeiro a orientação de Deus, não quer buscar primeiro a direção do Senhor, não quer mais ser conduzida pelas mãos do Senhor. Aqui o povo de Israel me ensina isso. Por quê? Porque eles estavam cativos 420 anos. Levantou-se um libertador, passou para o outro lado, irmão, já está murmurando. Saiu do Egito, estavam lembrando da cebola, estavam lembrando porque lá eles tinham um lugar para ficar, se morresse lá, tinha um lugar para ser sepultado. Mas esqueceram que depois de 420 anos eles estão saindo da onde eles estão sendo cativos. Depois de um tempo de escravidão, depois de um tempo de servidão, Deus ouviu a oração daquele povo. E aí no capítulo 15, o texto começa a dizer, o cântico de Moisés. Mas adorar quando tudo está indo bem, irmão, é muito fácil. O crente ele é provado no deserto, o crente ele é provado meio à prova. O crente ele é provado no processo, no vale da sombra da morte. O Ezequiel 37 fala que a mão do Senhor o conduziu ao vale. Ele não foi porque ele quis, mas ele entendeu que era Deus que estava conduzindo. E muitos irmãos na fé estão passando pelo cativeiro, estão passando em situações pré-morte, estão adorando ao Senhor. Fala na Bíblia, te provo na Bíblia. Paulo e Silas na prisão, eles estão fazendo o quê? As cadeias estão fechadas. Os portões do presídio estão fechados. Eles estão murmurando? Não, eles estão adorando o Senhor. Se não havia a porta, se ele ali viesse descer a sepultura, eles estavam adorando o Senhor, confiando naquele a qual eles estão pregando, confiando naqueles a qual eles estavam indo levar a palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram ao rei Nabucodonosor, não se prostraram, não se curvaram perante a estátua do rei, não se prostraram, não se ajoelharam perante ao homem, mas permaneceram posicionados a Deus, confiando, sabendo que mesmo se eles não fossem prostrar, mesmo se eles não se prostrassem, eles seriam levados, conduzidos até a morte. Esse era o decreto. Daniel na cova dos leões, vai descer a cova, vai ir junto com os leões, por levar o nome do Senhor, por não se curvar às leis do homem. Eu não estou falando acerca de leis da justiça, não estou falando que você, não estou pregando que você tem que andar errado, não, mas não se curvaram para as coisas do homem. Muitos hoje têm negado o nome do Senhor, muitos hoje, e eu falo negado o nome do Senhor, irmão, não é você pegar, só você falar, não, eu não aceitei a Jesus, eu não aceito a Jesus, eu não quero mais caminhar com Jesus. A palavra de Deus fala que aquele que não estende a mão para o teu próximo está negando a Jesus. Aquele que não ajuda o teu próximo está negando a Jesus. Aquele que vê um irmão
passando em situação de dificuldade, fome, sede, seja ela qual for, e não ajudar, não estender as tuas mãos, ele está negando a Jesus. E quantos hoje têm negado a Jesus nessas circunstâncias? E agora me diz, Paulo e Silas estão numa prisão, não negaram a Jesus, estão adorando. Irmão, eles estão presos, estão adorando. Eles estão dentro de um presídio e estão adorando, estão exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe, Delma. Pai do Senhor, minha bênção. Eles estão adorando. E a adoração fez com que houvesse um grande terremoto. Houvesse um grande terremoto. Isso mexe comigo, por quê? Porque, irmão, eles estão na dificuldade, mas estão adorando. Eles estão presos, mas estão adorando. O inimigo achou que ia derribar com a vida deles, mas eles estão adorando. O dia mal chegou sobre a vida deles, eles estão adorando, eles estão glorificando, eles estão exaltando o nome do Senhor. Isso eu entendo como a verdadeira adoração. Eles não largaram a Cristo, eles não viraram as costas para Cristo, eles não abandonaram a palavra do Senhor. Eles estão adorando, e do alto céu, estou mandando adoração para cima. Tá difícil. Felipe, Deus abençoe. Igor, Deus abençoe. Eles estão adorando, e os portões, houve um grande terremoto, e as cadeias se abriram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão, eles estão na fornalha e não estão parados. Eles estão na fornalha, e entenda, eles são lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem lançou eles, morreu. Quem lançou, a palavra de Deus fala, aqueles que lançaram, eles queimaram. E eles lá dentro estão caminhando. E eis que Nabucodonosor olha e fala, mas não foram lançados 3 lá dentro? E eu estou vendo 4 dançando e adorando. Eles estão caminhando. E o que eu entendo com isso é que meio à dificuldade, meio à minha fornalha ardente, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar prostrado, eu tenho que estar em movimento. Eu tenho que estar em constância, eu tenho que continuar adorando. E o que acontece quando vem a minha adoração? Juliana, Deus abençoe. E enquanto eu estou adorando, o que está acontecendo? O quarto homem está na fornalha. Enquanto eu estou adorando, está tendo um terremoto do céu e as portas dos presídios, das cadeias estão se rompendo e eu estou sendo liberto. Através da minha adoração. Ah, mas eu não entendi, então tá bom. Atos 12, capítulo 5. Havia ali uma igreja que estava em constante oração. Entenda, a igreja sou eu e você. A igreja somos nós. Eu estou adorando. Eu estou clamando. Eu estou orando. Eu estou exaltando o nome do Senhor. E o que é que acontece? Eis que um anjo vem e toca sobre o ombro de Pedro e fala, Pedro, vamos embora. Calça as suas sandálias, veste a tua capa e vamos embora. E qual que é a situação de Pedro? Pedro está dormindo. Pedro está amarrado a um quaterno de soldados, 16 soldados. Estão ali, guardando a vida de Pedro dentro da prisão. Mas havia uma igreja que estava adorando. E qual que era a adoração? Qual que era a situação dessa igreja a qual estava adorando? Tiago tinha acabado de ser morto. A espada pelas mãos de Herodes. Tinha acabado de ser decapitado por Herodes. E Pedro está preso numa prisão. Então aqueles, os líderes, vamos trazer para os dias de hoje, os pastores daquela igreja, um morreu, um foi morto, assassinado. E o outro está preso. Passou a Páscoa, a ordem de Herodes era matar ele também. Mas havia uma igreja que estava adorando. Independentemente da situação, eles estavam orando. Eles estavam em contínua oração. Tá na dificuldade, continua orando, irmão. Tá no dia difícil, continua adorando. As portas não se abriram. Voltar para trás não é solução. Bruna, posicionamento. Voltar para trás não é solução, não resolve solução. Ah, mas a porta não abriu. Ah, mas o celeiro na providência não veio. Se eu voltar para trás vai mudar alguma coisa? Eu volto para o final da minha fila. E é o que o céu está falando no dia de hoje. A tua bênção está tão próxima. Somente permaneça. Continua adorando. E não é um adorar como o cântico de Moisés, depois que a bênção, que o milagre já aconteceu.
Por quê? Porque eu novamente repito, eu não posso estar condicionado àquilo que os meus olhos estão vendo. Não, eu tenho que olhar com o olhar da fé, com o olhar do sobrenatural. Enquanto está no natural, irmão, está na força do meu braço, eu vou e resolvo. Deus, ele não se levanta e não se inclina para fazer aquilo que eu posso fazer. Deus, ele não se levanta e faz um milagre quando eu posso levantar e sair. Ah, mas eu preciso da porta aberta. Ah, eu preciso da providência. Mas não levanta a bunda da cadeira e não vai entregar um currículo. Eu preciso de um milagre. Não, mas não se prostre em adorar. Não corre atrás da sua própria bênção. E com Deus é ação e reação. Mas é primeiro a minha ação, para depois ter uma reação. Não é uma ação do céu, para depois eu ter uma reação. Ah, mas se Deus fizer, eu faço. Não, não faça barganha com Deus. Não funciona desse jeito. E aqui o povo está adorando, o povo está glorificando e exaltando depois do milagre pronto. E a Bíblia me diz que todos aqueles que permaneceram adorando perante o dia mau, Deus honrou. Não tem um. Daniel foi honrado. Cedraque, Mesaque e Abidnego foram honrados. Pedro foi honrado. Você entenda, olha só que isso aqui é forte. Atos 12, 5. A igreja está orando em contínua oração. Olha o quão poder tem uma oração. E isso mexe demais comigo. Eu sei porque eu sou fruto de oração. Quem conhece acerca do meu testemunho sabe. Se não fosse a oração, irmão, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a oração, eu não estaria vivendo milagres, prodígios e maravilhas da parte do Senhor. Se não fosse uma oração, a intercessão sobre a minha vida, irmão, eu não estaria aqui para falar, para pregar, para viver o projeto de Deus sobre a minha vida. Eu sou fruto de oração. E essa igreja, em Atos 12, ela está em contínua oração. E olha a situação. Tiago já morreu. Tiago desceu a espada por Herodes. Pedro está na prisão. Passou a Páscoa, Pedro morre. Mas a igreja está orando. Então a oração, meio o dia difícil, meio a situação adversa, fez com que a oração contínua daquela igreja chamasse, provocasse o mundo espiritual. A oração daquela igreja chamou o anjo. O Senhor, ele se inclinou para ouvir a igreja que orava acerca da vida de Pedro. Então, eu creio que Deus falou, anjo, vai lá e solta. Desceu o anjo na prisão, toca o ombro de Pedro e fala, Pedro, calça as suas sandálias, veste a tua capa, que a gente vai sair daqui. Então Pedro estava dormindo. Por quê? Porque Pedro confia no Deus a qual ele serve. Pedro, ele confia naquele que ele está levando a palavra. Pedro, ele está ali em Atos, confiando na promessa que lhe foi feita, que seriam revestidos de poder para aqueles que permanecessem. Atos 2. Então o anjo veio e toca, liberta Pedro. E então Pedro chega à porta de Marta, bate a porta. Eis que a igreja está em contínua oração, não ouvem. Mas uma menina ouve e vai até a porta. E quando ela ouve a voz de Pedro, ela volta para trás e fala, Pedro está à porta. Pedro está à porta. A igreja estava fazendo o quê? Orando pela vida de Pedro. A oração tocou o mundo espiritual, que liberou um anjo para vir e libertar Pedro. E o milagre a qual eles estavam orando, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles não estavam comentando no grupinho de WhatsApp, eles não tinham abandonado a igreja, falaram, porque a porta não abriu, eu não quero mais saber de Cristo. Não, eles estão em contínua oração. Por quê? Porque eles estão exercendo a fé. Eles estão tendo fé naquilo que lhe foi proposto, naquilo que lhe foi condicionado. Através da minha fé eu vivo o milagre, através da minha fé as portas se abrem, através da minha fé, do meu posicionamento, as coisas acontecem, os milagres acontecem, a porta se abre, o milagre vem. É posicionamento, é adoração. E não era uma adoração depois que o milagre aconteceu. Entendam. Pedro bate a porta, a menina ouve e volta a falar, Pedro está na porta, tá louca, Pedro tá preso. Eis então que novamente Pedro bate a porta. Eles estão clamando, eles estão adorando, eles estão orando continuamente. Enquanto eles estão orando, o milagre já está na porta. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Enquanto você está orando, o reino espiritual está se movendo a teu favor. Enquanto você está buscando
as coisas de Deus estão se movendo ao teu favor. Enquanto você não sai da posição, o Senhor ele se inclina e age a seu favor. Tá pegando essa chave, Vanessa? Posicionamento, adoração. Faz verdadeiramente um voto para com Deus. Se posiciona na presença. E verdadeiramente, a paz do Senhor, pastor Éder, Deus abençoe. Profeta, te amo em Cristo. Posicionamento. Então aquele povo, enquanto eles estavam orando, quem está na porta? O milagre. Aqueles que eles estavam pedindo para que, eles estavam orando, aqueles que eles estavam clamando e pedindo para que viesse interceder pela vida dele. Enquanto eu estou adorando, enquanto eu estou clamando, enquanto eu estou buscando, enquanto eu estou posicionado, o reino espiritual trabalha a meu favor. Trabalha acerca daquilo que eu estou colocando aos pés do Senhor. É forte mesmo, é forte, Vanessa. Essa é a posição, essa é a palavra de Deus, essa é aquilo que o Senhor me ensina, me condiciona todos os dias da minha vida, irmãos. E depois que eu falo por mim, depois que eu me posicionei, irmão, falar para você, eu tenho vivido coisas sobrenaturais da parte do Senhor. E tem sido fácil? Não, não tem. Eu tô aqui falando para vocês no dia de hoje, irmão, foi 150 dias. O último dia ainda foi de joelho, irmão. Você sabe o que é? Você tem gente que não tem... Olha, irmão, eu não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas tem gente que não se posiciona um dia para ir no monte, uma vez por semana, uma vez por mês. Aprendeu com Deus, é verdade. Aprendeu com Deus. E eu subi de joelho, irmão, em busca de um propósito. E eu subi. Deus, ele fez? Ainda não. Mas eu já estou louvando e agradecendo bem antes do propósito acabar. Porque eu creio. E se ele fizer? Louvado seja Deus. Se ele não fizer, louvado seja Deus do mesmo jeito. Por quê? Porque eu creio na vontade, na direção dele para minha vida. Se não aconteceu e se não é da vontade dele, é porque ele tem coisa melhor para minha vida. É porque aquilo que eu coloquei em propósito para com ele não é a vontade dele. E amém por isso, irmão. Por quê? Porque eu tenho que saber que sobre a minha vida, sobre a minha casa tem que prevalecer a vontade dele. Porque é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. E o povo de Israel, e aqui eu finalizo, o povo de Israel está como? Eles estão adorando depois do milagre. E adorar depois do milagre, irmão, não é ter fé. É você contemplar com os olhos e falar, realmente, Deus fez. E eu entendo que a adoração, ela tem que vir não só no milagre, eu tenho que provocar o meu milagre. Não fala uma palavra, não fala que o reino do céu é tomado à força, então, irmão, vai para cima. Então, irmão, vai pra cima mesmo, vai com vontade, irmão, arregaça a manga e vai pra cima. E vai pra cima, por quê? Porque é isso que acontece. É isso que acontece, irmão. Eu não posso estar condicionado naquilo que a minha situação está me mostrando, aquilo que o inimigo tem soprado. Eu não vou vencer, eu não vou romper, eu não vou conquistar, eu não vou sair do cativeiro. E não, eu tenho que... Não, o inimigo é astuto. Satanás, ele é astuto, irmão. Ele vai soprar, ele vai te usar de pessoas para te desanimar perante a tua caminhada. Ele vai fazer de inúmeras coisas para você não alcançar a tua bênção, para você sair da posição. E é posicionado que eu vivo o milagre. É posicionado que eu tenho a direção de Deus. E ele não vai brincar de ser Satanás. Crente brinca de ser crente. Servo de Deus brinca de ser servo de Deus. Ora tá bem, quando tá bem eu tô adorando. E uns ainda nem adoram. Só sabe adorar no dia da aflição, só sabe adorar no dia da angústia, só sabe adorar quando a enfermidade está na porta, quando a porta fechou, quando a família está enferma, quando o casamento já está por um fio, já está destruído, já está ladeira abaixo. Aí sabe adorar, aí sabe buscar. E quando chega a bênção, ai Deus, e mete o pé. Que crente é esse? E aí o que acontece? Deus vai lá e coloca a prova de novo, irmão. Porque Deus, ele não é menino. Deus, ele quer que eu e você, nós vivemos a grande promessa que é herdar o reino dos céus. Amém, Vanessa, amém. E é isso. E tem gente, nós hoje vivemos nos dias, irmãos, que tá assim. Se Deus fizer, eu vou adorar. Se Deus não fizer, eu saio da igreja. Ou se eu tenho uma palavra de conserto, tenho uma palavra de repreensão dentro da igreja, a pessoa ela não se conserta, ela muda de igreja.
Ah não, mas ali pegou pesado demais, eu não vou. Irmão, não é a palavra que tem que se adequar a mim, é eu que tenho que me adequar à palavra. É eu que tenho que me enquadrar no evangelho, não é o evangelho que tem que me aceitar, é eu que tenho que aceitar o evangelho do jeito que ele é. Não é o evangelho que tem que abrir um espaço para falar, não, vamos se enquadrar nisso daqui. Não, não é. Irmão, é eu que tenho que me enquadrar na palavra de Deus. Me chama no privado depois. Amém, vou chamar assim, pode deixar. É eu que tenho que me enquadrar, irmão, para mim viver promessa. É eu. Esse negócio aqui é uma benção. Eu sou uma benção desse negócio aqui. E é eu, irmão. Não é a palavra que tem que se enquadrar a mim, não. É eu que tenho que me enquadrar a palavra. Eu que tenho que me adequar. Vinde do jeito que está, mas não permanecei. A palavra é o Espírito Santo que convence, irmão, mas como que eu vou, que o Espírito Santo vai trabalhar, irmão, se eu não me permitir? Como que eu vou viver promessa? Como que eu vou viver o sobrenatural de Deus se eu não me posicionar? Deus, ele não vai bater na minha porta aqui não, irmão, ele não vai entrar dentro da minha casa, vai me puxar pelo braço e falar, vai! Não! Ele vai criar situações para que eu entenda que é somente Ele, o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não, eu vou repetir para até você escrever aqui no comentário, glória a Deus. Somente Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não sou eu, não é pastor de igreja, não. É Cristo, é a palavra, a verdade, o caminho e a vida. O povo de Israel está adorando depois do milagre. E eu desafio, assim como eu desafiei a Vanessa ontem, eu desafio você a se posicionar. Faz um voto com Deus. Fernando, faz um voto com Deus, irmão. Vanessa, faz um voto, a minha prima aqui, faz um voto com Deus. De verdade, você que está acompanhando, Bruna, faz um voto com Deus. Não, eu tô na ousadia da palavra, irmão, não tô por emoção não, porque eu não acho por emoção. Se fosse por emoção eu tava dormindo, eu tô cansado. Faz um voto com Deus, irmão, se posiciona. Vamos estipular um tempo, 3 meses. O tempo é dele, o tempo é de Deus. Nós não temos que ser, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Mas, irmão, se em alguma área, se você se posicionar, buscar, se levantar em oração, em jejum, em propósito com Deus, e em 3 meses, se Deus não mudar alguma coisa na tua vida, se você depois de 3 meses, você virar e falar, Silvio, não aconteceu nada na minha vida, eu tô do mesmo jeito que eu entrei, eu tô pior, irmão, eu paro de pegar a palavra. Eu largo a mão de ser crente, irmão. Largo mesmo. Eu faço um voto com você. Se Deus ele não mudar o teu cativeiro em 3 meses, você posicionado. Não é brincando de ser crente não, irmão. É posicionado. E entenda, perante o teu posicionamento, vai ter levante, vai ter deserto, vai ter prova. Não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Por quê? Porque Satanás vai se ver. Pô, ele se levantou, ó. Ele ouviu aquele profeta louco lá, careca, que estava falando lá 11 e pouco da noite, e ele se posicionou. Então Satanás, ele vai dobrar o jugo sobre a tua vida, ele vai dobrar o levante sobre a tua vida. Ou muitas das vezes é o próprio Deus que vai falar, vamos ver até onde ele aguenta, até onde ele suporta, para viver o propósito que eu, Deus, tenho na vida dele. Irmão, se Deus não mudar a tua vida em 3 meses, uma área que seja da tua vida, irmão, pode voltar aqui e falar, pode me chamar, fala, Silvio, é mentira, Deus não mudou, eu estou pior do que quando eu comecei. Irmão, eu paro de pregar aquilo que eu vivo, eu paro de pregar a Bíblia, eu paro de pregar a palavra, isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu creio, irmão, no posicionamento. Eu creio. Por quê? Porque o dia que eu verdadeiramente me posicionei, Deus liberou promessas sobre a minha vida que estava retida. Não era Deus que estava retendo a promessa, era eu que não estava posicionado, não estava no centro do querer da vontade de Deus. Então não estava vivendo promessa, eu não estava vivendo o propósito de Deus na minha vida porque eu não estava posicionado. Eu não estava no lugar onde Deus queria que eu estivesse. E Deus ele permitiu inúmeras situações. Permitiu um quase morte, permitiu um deserto, permitiu aí eu perder mão. Assim, pessoas se afastarem da minha vida, criou situações que não tive aonde olhar assim e falar, não, eu posso tirar um recurso daqui, eu posso tirar um recurso lá. A única saída da minha vida foi tirar recurso de Deus. E a hora que eu entendi que era somente confiando em Deus,
somente buscando a Deus, que eu ia romper, irmão, tudo aquilo que eu estava passando, depressão, vida sentimental lascada, familiar, então, vixe, nem se fala, aí dá uma noite de live, irmão, vira vigília, entendeu? Porta fechada, e eu fui entender que primeiro é Deus, primeiro eu me posiciono para Deus, para depois eu fazer. Eu estava achando que era o contrário. Ah, não, se Deus fizer, eu faço. Se Deus fizer, eu vou para a igreja. Não, e não é, irmão. Deus não é menino. Deus, ele não é... Ele zela pela palavra dele. Deus, ele honra a palavra dele. Coisas que muito hoje, nos dias de hoje, não honram. Entendeu? E o que eu quero deixar para você é posicionamento. Eu tenho vivido, pregado acerca da palavra, a direção na qual Silvio, igreja, tá debaixo de uma cobertura espiritual, tá debaixo de um posicionamento, é direção de Deus, é se posicionar. É se posicionar. Irmão, tá na prova? Adora. Tá na luta? Adora. Tá passando por um dia difícil? Irmão, não pare de adorar, não cesse a tua adoração, a tua oração, o teu clamor, devido ao dia difícil. Porque, irmão, isso aqui é só o começo. Quem conhece ler Bíblia, quem conhece ler palavra, se você abrir o livro de Apocalipse, irmão, ali as cartas a qual João está escrevendo para as igrejas, irmão, muito já está acontecendo. E tem muita gente que está passando despercebido. Os dias maus, os dias de aflição, os dias que o amor de muitos se esfriarão, já estão acontecendo, irmão. Quantos tem aí parado de buscar a Deus, se esfriando espiritualmente por causa de situações adversas, por causa de coisas que aconteceu dentro da igreja, fora da igreja. Irmão, se eu for olhar para a igreja, se eu for olhar para líderes, irmão, eu vou cair. A minha vida tem que estar firmada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Fora isso, qualquer outra coisa onde eu firmar a minha vida, a minha direção, o meu posicionamento, irmão, a não ser na cerca da palavra, irmão, vou cair, estou firmando na areia. Se posiciona. Eu faço um desafio com você que está assistindo essa live, que está vendo ao vivo, que vai ver posteriormente. Se posiciona em Deus. Em 3 meses, irmão, se Deus ele não agir sobre a tua vida verdadeiramente posicionado, irmão, me chama aqui e fala que eu sou um falso profeta. Me chama aqui e fala, Silvio, não aconteceu nada na minha vida. Irmão, eu sei o Deus que eu prego, eu sei a voz que eu escuto, eu sei, irmão, verdadeiramente quem é Deus. Hoje eu estou que nem Jó. Antes eu conhecia Deus de falar, mas hoje eu conheço Deus de intimidade. Por causa da palavra, não, por causa de processo. Não permita que o teu processo se afaste da presença de Deus. Não permita que as tuas lutas venham te tirar da posição a qual Deus quer. Vanessa, Bruna, não sai do posicionamento, não sai da posição. E eu faço prova com você, não com Deus, porque com Deus não se faz prova, irmão. Faço prova com você. Verdadeiramente se posiciona, que você vai ver o mundo espiritual, o agir de Deus, os anjos de Deus, assim como fala no Salmo de número 91, versículo 11. Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Irmão, se Deus não mudar a tua vida, irmão, em 3 meses você posicionado, irmão. Eu não falo, não, Deus não é Deus. Eu falo para você. Mas eu creio naquilo que eu estou te ministrando, eu creio na palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmão, adora, mas não espera um milagre acontecer não espera a porta abrir, não espera chegar a restituição, não espera voltar a falar com parente, não, irmão, se posiciona antes, em meio ao deserto, em meio à prova, em meio à dificuldade, sabe por quê, irmão? Porque o galardão, com certeza, ele virá, em nome de Jesus ele virá. Irmão, minha bateria vai acabar, eu vou encerrar por aqui para não estender também. Mas fica com essa palavra. A tua adoração não pode ser condicionada ao teu cotidiano, às coisas que você está vendo. Irmão, e não espera para adorar, se posicionar a Deus só quando o mar se abrir, só quando a palavra bater o teu coração. Adora em meia luta, adora. Faz que nem Jó, irmão. É difícil, cara, é difícil. Mas verdadeiramente se posiciona como Jó. Ele veio nu, ele fala, nu eu vim, nu eu voltarei. Você entende que quando a gente morrer, tem gente brigando por coisas desse mundo, irmão. E quando descer a sepultura, mano, quando começar a apodrecer, é tudo igual, vai feder tudo do mesmo jeito. O rico, o pobre, o branco, o preto, vai
Irmão, a verdade é essa. E vai tudo pro mesmo buraco. Só que tem uns que posicionados, irmão, vão herdar a herança a qual Jesus veio aqui, passou e nos deixou. Tem outros, irmão, que ó, é cruzar o bracinho direto, é de tobogã. Então, irmão, que você não venha. Apocalipse fala que, então o anjo do Senhor, ele fala: guarda a minha palavra, para que não perca a tua coroa. Irmão, guarda a palavra do Senhor na tábua do teu coração. Guarda essa palavra do dia de hoje. E eu creio que você viverá o sobrenatural da parte do Senhor. Posiciona, irmão. Posiciona. Tá doendo? Adora. Tá doendo? Chorando. Mas vai adorando, irmão. Vai adorando. Vai glorificando. Vai exaltando o nome do Senhor. Que eu creio que você também vai viver milagres. Amém? Quero estar orando aqui pela vida de vocês. Vocês precisam de oração, irmão? Deixa teu nome nos comentários. Vou estar recolhendo os nomes, vou estar apresentando em oração. Eu vou no domingo depois que eu sair eu vou anotar nome por nome, petição por petição. Eu vou estar subindo um monte. E eu vou estar no monte, eu vou estar fazendo uma live depois que eu sair do serviço. Eu vou estar apresentando nome por nome no monte. Nome por nome eu vou estar apresentando a Deus. Nome por nome. Amém, Bruna, Deus abençoe. Vanessa, Deus abençoe. Daniele, Deus abençoe. Vou estar apresentando nome por nome, irmão. E eu creio que ainda nessa semana, grandes coisas Deus ainda fará por você. Você ainda vai vir testemunhar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, neste momento eu me entro em intercessão, Pai. Eu entro, Pai querido, Pai amado, com o meu clamor, Senhor, meu Pai, sobre cada vida, Pai querido, Pai amado, a qual estou acompanhando essa ministração, Pai, essa live, Senhor, meu Pai. Ou posteriormente, Senhor, meu Pai, vai ver a Tua palavra, Senhor, meu Pai. Pai, eu entro neste momento, Pai, intercedo por cada vida, por cada família que aqui está sendo representada, Senhor, meu Pai. Pai, a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi pregada, Senhor, meu Pai. Ou, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, Pai, que aquebranta esses corações, Senhor, meu Pai. Pai, que esse povo venha a entender, Senhor, meu Pai, que é através do posicionamento da vida deles, Senhor, meu Pai, que o Senhor agirá a favor de cada um dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Pai querido, Pai amado, dá ordem aos Teus anjos acerca de cada um dos Teus filhos, Senhor. Ou, Pai, acerca de cada um, Pai, a qual ouviu a Tua palavra no dia de hoje, Senhor, meu Pai. Deus, eu peço a Ti, Pai querido, Pai amado, envia um anjo, Senhor, meu Pai, sobre cada casa, Pai. Pai, eu não sei pelo que os Teus filhos têm passado, eu não sei quais têm sido as orações, as petições dos Teus filhos, Senhor, meu Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, meu Pai, inclina-te, Senhor, meu Pai, do Teu trono, Pai. Ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, debaixo da Tua palavra. Clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, Senhor, meu Pai. Pai, o Teu povo está clamando. Senhor, se os Teus filhos não estão clamando, Deus, eu estou clamando, Pai, sendo intercessor pela vida dos Teus filhos, Pai. Então, no dia de hoje, Pai, eu peço a Ti, Pai, desce com Teu bálsamo, desce com resposta, Senhor, meu Pai. Desce com cura, Pai. Desce com salvação, Senhor, meu Pai, sobre a vida do Teu povo, Pai. Sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Assim também, Pai, eu peço pela minha vida, pela vida dos meus, Senhor, meu Pai, sobre a vida do meu ministério, Pai, sobre a vida dos meus pastores, Senhor. Sobre a vida, Pai querido, Pai amado, daqueles irmãos que congregam juntamente comigo ali na igreja, Senhor, meu Pai. Sobre a vida dos amigos, Senhor, meu Pai. Sobre a vida dos líderes do nosso país, da nossa nação. Sobre a vida dos nossos irmãos na fé, Pai, que estão passando, Pai, por perseguição, por aflição, Senhor, meu Pai. Pela vida daqueles que muitos já perderam, Senhor, meu Pai, a vida nesta terra, Senhor, por levar e pregar a Tua palavra, Senhor. Mas eu creio, Senhor, meu Pai, que esses, Senhor, meu Pai, já estão contigo, Pai, e naquele grande dia, Pai, herdarão a Tua promessa, Senhor, meu Pai, que era andar naquelas ruas, Pai, quer viver, quer morar nas moradas a qual o Senhor partiu para ir ali preparar para as nossas vidas, Deus. Pai, eu coloco-me, Pai querido, Pai amado, neste momento como intercedor de cada vida, de cada lar, Senhor, e peço a Ti, Pai, já Te agradecendo sobre a vida dos Teus filhos, Pai, porque eu creio, Pai querido, Pai amado, eu profetizo sobre a vida dos